Oi, pessoal, esperamos que todos estejam bem. Hoje é nosso encontro com cidadania e para a nossa conversa sobre convívio nós vamos falar sobre o tema do mês, Outubro Rosa. Estamos vindo de uma sequência de campanhas informativas importantes pela saúde e pela vida. E no mês de setembro nós conhecemos a origem do Setembro Amarelo, o porquê dessa cor com a história da família M e a campanha de valorização da vida, o combate ao suicídio. E cada campanha nós vamos percebendo a importância e valorização da conversa, do diálogo, que traz esclarecimentos. O mês de outubro ele é conhecido mundialmente como Outubro Rosa, um mês que reforça o trabalho de prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Vamos então conhecer? Porque a gente sempre lembra que conhecimento é poder e precisamos, através da informação e do diálogo, romper tabus. Outubro Rosa é uma campanha que objetiva conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A proposta da campanha desenvolvida pelo Ministério da Saúde é compartilhar, divulgar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer do colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças e também proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico, o que resulta na contribuição para a redução da mortalidade. O nome da campanha Outubro Rosa, que é uma campanha mundial, conhecida internacionalmente, ela remete à cor do laço, que é um símbolo internacional, o que auxilia muito no engajamento. Na verdade, é no bom sentido um marketing muito bom a questão do laço, porque ele estimula a participação e o engajamento de todos. E quando falo todos, é realmente toda a sociedade. É a população, são empresas, são entidades. Por isso que neste mês a cor rosa ilumina a fachada de muitas instituições públicas e privadas. E com esse objetivo de promover e indicar a adesão ao movimento. Vamos conhecer então como que tudo começou? Outubro Rosa teve seu início nos Estados Unidos, também igual Setembro Amarelo, com alguns estados fazendo campanhas isoladas, independentes, até que, com a aprovação do Congresso americano, o outubro se tornou o mês oficial de prevenção do câncer de mama. Tudo começou em 1990, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Na época, aconteceu na cidade a primeira edição da Corrida pela Cura, que foi uma maratona em prol do tratamento do câncer de mama e ocorreu justamente no mês de outubro. Na época, a Fundação Susan Komen for the Cure foi a organizadora do evento e foi inclusive ideia e iniciativa dessa fundação, o laço feito de fita cor-de-rosa e a sua distribuição. Desde então, a Corrida pela Cura acontece anualmente e ela reúne milhares de atletas não profissionais. Mas foi somente a partir de 1997 que nós podemos dizer que o Outubro Rosa de fato, oficialmente, nasceu. Vocês percebem como é importante nós conversarmos sobre isso? O esclarecimento, as informações, elas são vitais para nós rompermos tabus. Já algumas aulas nós temos falado sobre a importância de verbalizar certas palavras e expressões, como por exemplo racismo, ou então do mês passado suicídio, ou então agora câncer. Eu vi cenas, inclusive, em algumas novelas recentes, quer dizer, né, recente que eu falo, pré-pandemia, né, antes da pandemia, cujo núcleo de um personagem, ao ser diagnosticado com câncer, disse aquela doença. Vocês percebem que assim, além da pessoa não falar o nome, ainda faz aquela careta. Isso revela o medo que nós temos de falar essa palavra e, mais ainda, revela também preconceito. Parece até quase aquela frase da série de Harry Potter, não sei quem curte Harry Potter, mas aí vai lembrar, que não podia falar o nome de Voldemort e diziam aquele que não deve ser nomeado. E uma das nossas, acho que das coisas que a gente tem que ir aprendendo e se ressignificando na vida é a gente tirar esses tabus das palavras, não é? Aqui no Brasil, o movimento ele começou apenas no ano de 2002
E a data foi instituída pela Lei nº 13.733/2018. Sabem qual foi o primeiro local a se cobrir de rosa numa ação efetiva mesmo aqui no Brasil? Aqui como está nessa primeira imagem à esquerda, foi em 2002, e foi no Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo. Foi a primeira ação efetiva. E a partir daí as principais cidades foram se engajando. E quando foi o Cristo Redentor, né, essa imagem do meio, a imagem aí rodou o mundo. Então nós vemos nas fotos alguns registros. No início do movimento, as cidades eram enfeitadas com os laços rosas. Depois foram sendo criados passeios de bicicleta, outras atividades, outras propostas, como corridas, desfiles com pessoas que foram curadas. As ações de iluminar os prédios públicos e pontos turísticos, como estamos vendo nas imagens, surgiu bem depois. A gente só não tem o registro certo do ano que de fato iniciou. Mas foi uma das mais marcantes que fizeram com que fosse amplamente divulgada essa campanha. As pessoas verem as pontes, os teatros, os monumentos, prédios recebendo o tom rosa. Foi a forma mais forte de engajamento e de conscientização, porque é um assunto de saúde pública mundial, ela é a segunda principal causa da morte em mulheres do mundo. No Brasil, esse câncer é o que mais mata e apresenta alguns fatores de risco, como idade avançada, histórico familiar e hábitos de vida. Então, vamos agora a alguns informativos que salvam vidas. A campanha Outubro Rosa ela tem como um caráter principal essa questão do diagnóstico precoce. Então, realizado por meio de exames de ultrassom, de mamografia, biópsia, realizados anualmente para mulheres a partir de 40 anos. E este diagnóstico precoce, gente, ele é fundamental para o sucesso do tratamento. Uma outra questão também é com relação ao autoexame. Nós precisamos conhecer melhor nosso corpo e é aí que entra a importância do autoexame, para que através dele possa ser percebido com mais facilidade qualquer alteração que tivermos nas mamas e assim buscar uma orientação médica com rapidez. Importante dizer também que o autoexame ele não substitui exames como mamografia, ultrassom, a ressonância magnética e a biópsia, que podem definir o tipo de câncer e a localização deles. A prevenção ela também baseia-se no controle dos fatores de risco e no estímulo aos fatores protetores. O que eles chamam, os médicos chamam de fatores protetores são, por exemplo, uma alimentação saudável, controle e manutenção do peso corporal, práticas de atividades físicas podem reduzir o risco, assim como a redução no consumo de bebidas alcoólicas e o tabaco, o fumo, né? Aqui nós vemos a posição, informações visuais para a gente perceber a posição melhor para fazer o autoexame. Então, por exemplo, no espelho, no banho ou então deitada. Quanto ao tratamento, pode ser realizado através de radioterapia, quimioterapia, tem também a hormonioterapia e cirurgia indicando, dependendo de acordo com o caso e as orientações médicas, né? Uma outra questão também que eu queria tocar com vocês é a respeito da amamentação. Existe até uma campanha à parte que ela corre em paralelo com relação ao Outubro Rosa, mas que as duas caminham para o mesmo objetivo. A importância da amamentação, que além da relação íntima, né, da mais bonita estabelecida entre mãe e filho, gera também inúmeros benefícios para a saúde da mamãe e do bebê e a prevenção do câncer é um deles. Para vocês terem uma ideia, o risco de contrair a doença cai bastante. Um outro ponto que eu queria é que quando a gente fala Outubro Rosa, a gente associa o câncer de mama somente a casos femininos. E de fato, ocorre na maior porcentagem com as mulheres, mas existem casos, sim, de homens com câncer de mama. Então, fica de qualquer forma essa orientação geral para todos. Eu vou finalizando essa conversa com vocês, essa nossa conversa virtual, dizendo o quanto que é importante nós usarmos a comunicação para disseminarmos
as informações construtivas, informações que salvam vidas e irmos rompendo preconceitos diariamente. Essas imagens a seguir, nesta e nas próximas duas telas, são fotos tiradas por mim e que estão expostas na Casa das Rosas, situada na Avenida Paulista. Que aí mais para frente até estou colocando as informações para quem quiser ver, ela é gratuita, estão expostas, né, no Jardim da Casa das Rosas, é muito bonito. E na verdade é uma homenagem às valentes e vitoriosas mulheres e artistas que venceram a luta do câncer de mama e nos prestigiaram com essas artes realizadas pelo movimento Coletivo Pink, que apresenta olhares diferentes sobre o câncer de mama e procuram dar voz a quem enfrenta a doença. Aqui seria a primeira imagem que eu tirei. Aqui a segunda, muito bonita, são imagens impactantes. E a terceira imagem, onde ela coloca como se fosse, na verdade uma armadura de uma guerreira, de uma pessoa vitoriosa. Aqui à direita, gente, eu coloquei um trecho que a diretora médica da Pfizer, a Marjorie Dolcini, ela nos diz, né? A opção de abordar o câncer de mama por meio da arte passa também pela percepção de que a doença vai além do corpo. Nós estamos falando de mulheres que se informam e vivem emoções durante o tratamento. Por isso é fundamental ter um olhar integral que leva em conta todos os aspectos do ser humano. Achei ótimo o que ela comentou. Aqui é um informativo sobre essa exposição na Casa das Rosas, então realizada pelo Coletivo Pink, por 1 outubro, além do rosa. No local, então, Casa das Rosas, na Avenida Paulista 37, de 1º a 20 de outubro. Gente, ela é gratuita, é num espaço aberto, na verdade é no jardim, então não tem ali o perigo, tomando todos os cuidados de máscara. Ela não está tranquilo de visitar, então é de terça a sábado, horário aqui também de domingo. Bom, para o nosso quadro, então, o Você Sabia, esse de encerramento, que seria da nossa conversa virtual, né? Do nosso universo da acessibilidade, das Libras, nós vamos lembrar que 2008 foi instituído o Dia Nacional do Surdo, comemorado em 26 de setembro, considerado o mês dos surdos, o mês de setembro. E somente em 2016 que a Anatel publica uma resolução com as regras para o atendimento das pessoas com deficiência por parte das empresas de telecomunicações. E hoje, retomando o nosso alfabeto em Libras, nós temos as letras G, H e I. Então, só rememorando, né? Nós fizemos A, B, C, D, E, F. E hoje, então, a gente já segue G, H. E aí coloca o polegar, né, como se fosse um V, e dá essa viradinha, H e I. Então, por hoje é só. Um excelente final de semana para vocês. A gente vai treinando aqui essas letras para depois, quando nós voltarmos ali no presencial, a gente ir aumentando o nosso vocabulário, a gente vai aprendendo junto esse universo de acessibilidade que a gente vai expandindo cada vez mais a boa comunicação, o diálogo, o respeito. Um excelente final de semana para vocês.